São Mateus 27, de 33 a 44. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Bom, está muito claro porque nós escolhemos esse texto hoje, né? Não tá? Hoje, Com certeza. hoje é sexta-feira, o quê? Como dizem popularmente, hoje é sexta-feira da paixão, né? Hoje é o dia em que Jesus é comemorado, né? Como se fosse aquela sexta-feira em que Jesus deu a sua própria vida em nosso favor, tá? Mas, às vezes eu fico aqui pensando se eu devo realmente falar para vocês aquilo que eu penso. Tem muita gente que não entende a maneira como a gente trabalha certos aspectos da palavra. Mas eu não gosto de enganar a mim mesmo e nem quero enganar vocês. Tá? Hoje, esse é um texto que poucas pessoas realmente compreendem o seu real significado. Eu quero trabalhar ele a partir de uma questão aqui. Vejam só, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. A minha pergunta é muito simples, tá? Por que Jesus não quis beber o vinho com o fel? Muito simples. Muito simples, tá? Muito. Vamos lá. Vamos lá. Por que Jesus não quis beber o vinho com o fel? Vai, Erla. Bom, eu não sei o motivo, né? Mas eu presumo que era algo muito ruim. Mas tratando-se de Jesus, a gente sempre tem que ver. Geralmente tem motivos mais profundos, né? Isso, muito bem. Mas não sei. Mas eu sei que não é uma bebida muito agradável. Ok. Será que era porque Jesus estava com sede? Que eles Ele quiseram desejou beber algo e na hora eles tinham isso, vinho com fel. Era isso? Era por isso? O que tu acha, Ju? ajudar suas contribuições. Algo para a gente pensar, né? Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Bom, muitos comentaristas dizem o seguinte, tá? Que esta mistura, ela era algo que entorpecia o quê? O sofrimento, ela amortizava a dor, tá? Era tipo uma anestesia, tá? Então, se Jesus tomasse esse vinho com fel, ele não iria sentir o quê? Tanta dor, A talvez. dor Né? que aquele momento provocava.
E depois desse texto, começam a surgir várias coisas que Jesus passou, né? Vê só, Jesus passou pelo quê? Primeiro crucificaram, depois repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Assentados ali o guardavam. Depois colocaram por cima da sua cabeça uma escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Presta atenção. E junto com ele foi colocado o quê? Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário. Isso aqui é um tipo de sarcasmo, né? Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido o quê? Crucificados com ele. Viram quanta coisa Jesus passou? A quantas coisas ele se sujeitou, né? Ele se sujeitou, né? Várias situações Jesus teve que vivenciar. Agora, por que toda a questão todo o segredo desse relato está justamente no verso 34. Tá? A chave para entender isso aqui está no verso 34, quando diz assim, ó: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Porque a chave para entender esse relato está aqui. Porque a grande X aqui, a grande questão é que Jesus, ele não estava sofrendo porque ele merecia. Jesus estava sofrendo por quê? Foi uma entrega voluntária, Porque ele havia escolhido sofrer. Entende? Ele não estava aqui, por mais que o estivessem tratando da maneira que o estavam tratando, por mais que estivessem sendo sarcástico com ele, por mais que estivessem sendo abusivos com ele, por mais que estivessem menosprezando, sendo injusto com ele, ele escolheu. Jesus poderia não ter passado por nada disso. Ele poderia dizer: eu não preciso passar por nada disso. Ele poderia simplesmente dizer: não, que se ferrem essas pessoas, que morram, que se dê mal. Não estou nem aí, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tenho o quê? Eu tenho tudo. Tenho tudo, eu não preciso de ser humilhado por gente, por pessoas, sabe? Que não sabem nada, que não entendem nada da vida e agora vem no direito de jogar na minha cara. Ele poderia falar isso, ele não precisava. Não valorizam o que eu não estou fazendo. Não valorizam o que eu estou fazendo, ele poderia fazer isto. Ele poderia simplesmente ter dito: eu não preciso me humilhar. Jesus não era alguém que não tinha uma segunda opção, ele tinha. Tá? Então, quando ele não bebe aqui o vinho com fel, ele está dizendo: eu vou passar por toda esta situação porque eu estou escolhendo, eu sou livre. Eu sou livre para escolher. Ele sabia o que ele queria com isso, né? Onde ele queria chegar. Muito bem. Não é? Ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Ele havia se preparado a vida toda para esse momento. Ele sabia o preço que ele iria pagar pela minha salvação, pela minha redenção. Não era um preço o quê?
Não era um preço qualquer, não. Tá? Não era um preço mesquinho, não. Ele ia pagar ele ia ser humilhado, ele ia ser esbofeteado, ele ia ser maltratado, ele ia ser cuspido, ele ia ser humilhado. Esse relato, ele está nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas fazem questão de relatar a crucificação de Jesus. Por quê? Porque aqui é que está o detalhe. Eu olho para a vida das pessoas, vejo as pessoas correndo, dando sangue. Atrás do quê? Atrás daquilo que as beneficia a elas próprias. Elas correm atrás de coisas que vão suprir as suas necessidades. Elas fazem qualquer coisa para conseguir aquilo que elas, que elas acham que é bom para elas. Mas fazer esse tipo de sacrifício que Jesus faz, que não traz nenhum benefício para ele, traz para o outro. Isso é difícil de se ver no mundo hoje, tá? O cristão de verdade, ele não deveria viver para satisfazer as suas próprias necessidades. O cristão de verdade, ele deveria, pagar, fazer o maior sacrifício que fosse possível em prol dos seus semelhantes. Isso é cristianismo. Cristianismo é você morrer para as suas próprias, seus próprios desejos, para as suas próprias, seus próprios sonhos, para as suas próprias necessidades e correr atrás da necessidade de quem? Alheia, né? Da necessidade dos nossos semelhantes. Presta atenção numa coisa. Hoje o pôr do sol é rapidinho, tá? Eu só quero que você pense, porque a maioria das pessoas hoje não come isso, não come aquilo, mas por quê? Né? Não saem, não se mexem. Tá passando, isso tudo está acabando. Essas tradições todas estão morrendo, mas não sabem nem por que estão fazendo, não sabem nem por que estão paradas, não sabem nem o que significa a paixão de Cristo. A paixão de Cristo é o extremo de alguém se doar pelo seu semelhante. É alguém que vê a dificuldade do outro, vê o outro no pecado, e por mais que o outro não entenda, vê o outro na desgraça e o outro não está vendo, ainda está bagunçando, está sorrindo, está judiando. E esse alguém está se entregando por essas pessoas. Isso é a paixão de Cristo. É alguém que doa-se todo no sangue, vai na cruz pelo seu semelhante. Quem não merece, né? Por quem não merece. Esse é o mais belo. Que tipo de cristão é você? O que você está fazendo pelos seus semelhantes? Ou você só cuida do seu umbigo? Ou você só busca o que você quer, se beneficiar a você mesmo? Sabe por que o mundo está na pior? Porque nós, eu me coloco no meio. Nós como cristãos, não temos mais a paixão que Jesus tinha pela humanidade. Nós como cristãos, esquecemos o nosso verdadeiro papel. É dura essa mensagem, é dura. Mas já chega de brincar de cristianismo. Seu filho, sua filha, seu marido, seu pai, sua mãe, seu avô podem se perder porque você não está dando tudo aquilo que você deveria dar em prol da salvação deles. A gente olha só, não, Jesus já morreu na cruz, Jesus morreu por uns. Falta nós fazermos a nossa parte. Se nós não morrermos pelos nossos semelhantes, se todos os dias nós não formos para a cruz dizer, Senhor, mata esse desgraçado desse tóio nessa cruz, crucifica ele aí, deixa ele aí e vem viver através de mim, irmãos. Amigos, não tem salvação para ninguém. A hora que alguém brigar comigo, eu vou brigar muito mais. A hora que alguém me xingar, Jesus não reage. Olha, estuda a história de Jesus nesse momento. Ele é como ovelha que foi levada ao matadouro. Não abriu a sua boca. Que isso? Foi injuriado, foi maltratado, foi humilhado, foi traído. E o que Jesus fez?
Presta atenção no seu cristianismo. Que cristianismo é esse que você está vivendo só para você? Eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que não tem pessoas se doando pelos outros, mas muita coisa que a gente faz em nome de Deus é só para se mostrar, é só para se exibir. A gente não está nem aí para o outro. Hein? Eu não quero nem saber o que o meu irmão está passando, como se eu não tivesse nenhum compromisso com ele. Nós cristãos, que dizemos ser cristãos, estamos vivendo que nem os mundanos. Me perdoem, estamos atrás das mesmas coisas, corremos atrás dos mesmos sonhos, temos os mesmos pensamentos, assistimos às mesmas coisas, como se o céu não fosse algo que vai acontecer, que é real. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Jesus disse, eu não vou tomar, eu estou escolhendo passar por isso. Em outras palavras, ninguém é obrigado a viver isso. Ninguém é obrigado a se sacrificar por ninguém. Infelizmente, você e eu, muitas vezes, estamos passando por dificuldades porque nós merecemos. Nós não temos essa opção que Jesus tinha. Ele escolheu. Cristão de verdade é assim. Ele escolhe se sacrificar. Ele não é obrigado a se sacrificar. Deus não vai chegar e botar uma faca no teu pescoço, Ju, e dizer, bora, ou tu jejua hoje. Não, ele não vai. Tu tem que escolher. Ele não vai te forçar a orar horas e horas, não. Ele não vai. Isso é você que tem que escolher. Entende? Ele não vai dizer, Ju, tem que passar a noite acordado. Ele não vai fazer isso. Deus não vai fazer. Essa escolha está nas suas mãos. Está nas minhas mãos. Se sacrificar em prol dos nossos semelhantes não é algo que se impõe para ninguém. É algo que o ser humano tem que escolher. Agora, vou dizer para vocês, vai ser fácil? Não. Está escrito nesse relato aqui, é por isso que o título é a crucificação. É aqui que você vai ver o que o diabo tem, para não permitir que você o quê? Que você chegue ao sacrifício que salva pessoas. Ao sacrifício que a pessoa diz assim, cara, eu jamais imaginei que alguém me amasse tanto assim. Presta atenção. Qual foi o gesto que você fez pelo seu filho, pelo seu esposo, tá? Pelos seus amigos? Eu não vou nem colocar pelos inimigos, que esses mesmos que a gente não faz nada. Agora presta atenção, que gesto você tem feito pelo menos pelos que você ama? Até que ponto você tem se doado? Ao ponto do seu esposo dizer, nossa, não imaginei que essa mulher me amasse tanto. Aos seus filhos olharem e dizer, poxa, meu pai se sacrifica por mim, minha mãe dá tudo por mim. Que espírito é esse que está em nós? Será que é o espírito de Cristo mesmo? É o espírito do céu? O que você está fazendo como cristão? Está buscando os seus próprios interesses? Jesus passou uma vida se preparando para esse momento. Quer saber de uma coisa? Eu creio que esse é o momento ideal para nós darmos a nossa vida em prol dos nossos semelhantes. Tá? É quando as pessoas veem o amor. É quando as pessoas veem o tanto que nós estamos dispostos a fazer por elas, que talvez elas o quê? Escolham uma vida diferente. Eu ouvi uma frase uma vez na farmácia de um amigo meu, né? O que o amor não cura, Nada mais cura. nenhum remédio pode curar. Vocês entenderam? Querem falar alguma coisa? É assim, eu queria falar só uma Pode coisa. falar. É que nós usamos Jesus muito como o nosso substituto. Isso, Jesus já fez tudo, não precisa fazer nada. E a gente perde de vista que ele não é somente o nosso substituto, mas ele é também o nosso modelo, né? Ele abriu o caminho, ele veio para mostrar-nos como nós devemos agir, como nós devemos viver uma vida de entrega, uma vida de sacrifício, de abnegação, de amor pelo próximo, né? E é isso que a gente tem em vista, não só Jesus como um substituto. Ele morreu no meu lugar, agora eu tenho
um passe livre para a vida eterna. Não, hoje, no nosso tempo, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos cristãos. Muito bem. Espera-se de nós que nós também vivamos uma vida de salvação, uma vida de entrega por outros. Sabe, Erla, nós estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício, mas pelos nossos próprios interesses. Quando é do meu interesse, eu faço qualquer coisa. Quando é do interesse do meu semelhante, se der, se eu puder. Jesus passou por tudo que passou como exemplo para a gente. Esse é o caminho que cada cristão vai trilhar. Não adianta você querer uma vida fácil, tá? Que não tem vida fácil para cristão. Cristão vai morrer na cruz. Cristão vai ser humilhado. Cristão vai padecer. Só que isso é para a salvação de quem? Dos nossos semelhantes. Tá? Nós não queremos dificuldade, não é? Ninguém gosta desse tipo de mensagem. É por isso que eu digo para vocês, porque a gente quer a glória, né? A gente quer os milagres, a gente quer a cura. Mas a gente esquece que a gente tem que passar pelo Calvário. Jesus mesmo disse pra gente pegar a nossa cruz e seguir ele. Tá vendo? Então ele não mandou a gente pegar a florzinha, não mandou pegar nada leve, ele disse pegue uma cruz e siga. Então cada um de nós como cristãos temos as nossas dificuldades na nossa vida e cada um tem as suas lutas diárias. Essa é a nossa cruz, nós temos que pegar essa cruz e carregar. O que ele faz por nós foi o que ele disse, eu vou fazer com que o seu fardo seja mais leve, ou seja, eu vou te ajudar a carregar essa cruz. Mas você tem que levar ela. Mais leve? Eu acho que é igual. Mas entendem? Cristão não vive para si. Cristão vive pelos seus semelhantes. Cristão se sacrifica pelos seus semelhantes. Ou nós começamos a agir desta maneira, ou as pessoas continuaram lá, longe de Jesus. Porque é só quando elas verem a nossa paixão, que é igual a de Cristo, por elas, é que elas veem o quê? Aí que elas vão acordar, dizer, puxa, esse povo faz tudo por mim. Esse povo busca de todas as maneiras me redimir. Quer saber de uma coisa? Se alguém se perder na sua casa, tá? Na sua família, na sua igreja, que não seja porque você não fez a sua parte. Que não seja porque você não deu tudo de você. Foi porque elas escolheram. Assim como Jesus escolheu padecer por nós, nós também vamos ter que escolher padecer pelos nossos semelhantes, se nós quisermos o quê? Se nós quisermos vê-los com uma vida realmente digna das mansões celestiais. Que Deus possa nos ajudar.